Olá, bem-vindos e bem-vindas. Saber Viver é um programa para seu envelhecimento, para sua velhice e para seu longeviver satisfatório. Hoje nós temos a honra e o prazer de trazer mais uma vez, a terceira vez, na verdade, o nosso amigo professor Jefferson Perereca. Seja bem-vindo, professor Jefferson Perereca, professor de Educação Física, gerontologista e agora médico veterinário. Quase me formando. Mas Perereca Vai ficar. vai ser Perereca Pet. Pet. Para os pets. Por que esse nome? Esse nome não é um apelido, já é uma marca. É uma marca, é uma identidade. Perereca, nos fale aí. Professor, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Estou muito lisonjeado aqui nessa nossa militância da gerontologia. Mas, enfim, respondendo a pergunta, Perereca, é muito fácil responder. Eu, quando tinha 9 anos de idade, estudava numa escola estadual lá no Itubenses, e eu sempre fui pequeno e raquítico. E aí, as nossas brincadeiras no recreio, né? Na minha época era recreio, a gente brincava de luta. E aí, eu brincando com um amigo, com um coleguinha, mais alto que eu, tive que pular, saltar para acertar o colega. E o que estava nas minhas costas, lá atrás, eita, o Jefferson pulando parece uma perereca. E daí, desse dia até hoje, ficou Perereca. Eu costumo dizer que meu nome é Perereca, meu apelido é Jefferson. Então foi a partir de um desafio que ganhou esse volume todo e hoje é o nosso amigo Perereca, gerontologista. A gerontologia, como foi que despertou para você? Professor, a gerontologia, ela me despertou através não foi de um trabalho que a gente tinha no Benedito Bentes, né, muitos anos atrás. E, assim, eu via, assim, um pouco da necessidade de movimentar a terceira idade naquele momento, naquele ano, acho que 2010, por aí. Mas também eu tive a oportunidade de lhe conhecer num trabalho que eu fazia lá, acho que era Mangabeiras, e aí tive a oportunidade de lhe conhecer e você me colocar nessa trilha, nessa caminhada da gerontologia. E aí eu engrenei e levei a sério, e aí fui estudar gerontologia, essa primeira turma, né, do SESMAC, também sou muito grato ao professor Felipe, que você conhece. Mas foi você, professor, que me colocou aqui nessa caminhada de gerontologia. Eu me lembro, foi do Espaço Ativo. Isso. Espaço Ativo, Espaço Ativo. né? Espaço Ativo foi, só para a gente lembrar, saudosismo, foi o primeiro espaço, casa de repouso, privado, não foi estadual nem municipal, não foi governamental, daqui de Alagoas. Que tínhamos professor de educação física, tínhamos nutricionista, era um negócio de cinema. Era um negócio de cinema. E aí, o nosso professor, Jefferson Perereca, tomou gosto, quis se aprofundar na questão do envelhecimento da velhice, que ali foi uma escola, né? Ali foi uma escola. Foi uma escola. Ali era uma escola, né? Foi, assim, o pontapé inicial para de fato, eu entender e conhecer e me aprofundar na área da gerontologia. Ele foi um pontapé, foi uma escola e o aprendizado foi imenso. Dessa aprendizagem, o que você analisa, extrai do panorama do segmento idoso hoje em Alagoas, em Maceió? Professor, daquela época para cá, acho que nós melhoramos um pouco, porque nós temos temos pessoas ainda que olham para esse contexto da gerontologia. Mas eu vejo também um panorama promissor, porém desafiador. Assim, o olhar para a gerontologia, o olhar para o idoso, ele está muito acanhado, muito restrito, e eu vou falar aqui até diminuto em relação à população que nós temos. Quer dizer, a Idoso. gente tem consumidor, mas não tem
aí, profissionais. Profissionais. Não tem olhares. Não tem olhares, porque assim, nós temos mais de 3 milhões de habitantes de Alagoas e temos aí um pouco mais de 400 mil idosos no estado de Alagoas. Nós devemos ter mais ou menos especialistas em gerontologia, eu acho que mais ou menos 200 gerontologistas aqui no estado. Eu digo porque teve turma no SESMAC, teve 3 turmas na UFAL, teve turma na Unicisal, entendeu? Formando tudo também com os técnicos em gerontologia. Eu acho que a gente deve ter uns 200 profissionais em gerontologia. Mas a situação do geriatra, meu amigo, é pior. É muito pior. É muito pior. A gente não deve ter mais de 25, ou mais ou menos 25 geriatras no estado. Olhe lá. E se a gente for para odontogeriatra, é um odontólogo com especialização em geriatria, não é o odontólogo clínico geral, não sei se é o que se chama clínico geral, não. Porque tem muitos odontólogos que trabalham com pessoas, fazem trabalho, né? Odontológico com pessoas idosas. Eu estou falando do especializado em odontogeriatria. Temos 2 pessoas aqui só. Nós tínhamos o doutor Adelmo, que foi o primeiro odontogeriatra aqui do estado, infelizmente faleceu há poucos anos atrás, e temos 2 odontogeriatras. Eu não me lembro do nome delas agora, mas a você, meu telespectador, vou dizer, vamos com certeza em 2026 trazer uma para a gente conversar aqui sobre, olha, sorriso. É muito interessante. Sorriso. Mas, professor, vamos lá. O senhor é aliado à gerontologia crítica. Sim. E no estado e no nosso município de Maceió, a gente tem os fundos do idoso, que é uma ferramenta, claro, para as políticas públicas, importantíssima. Como gerontologista crítico, como é que você analisa o travamento, engessamento dos 2 fundos, do idoso municipal e fundo do idoso estadual aqui no estado? Primeiro a gente vê uma burocracia que eu já aponto que desnecessária, porque é uma lei que foi aprovada agora, em abril de 2025 é estadual. Né? E tem aí esse entrave de recursos, mas isso já vem se arrastando ao longo de anos. E até a gente ter criado um fundo do idoso em 2025... Estamos primitivos. Nós estamos travados, engessados. Até para criar. Para criar. Porque, assim, se é o fundo do idoso, se já é um dado consolidado que o Brasil, em 2030, é um país idoso, então, a gente tem que tratar e lidar com isso precocemente. Era para a gente estar lidando com esse fundo de idoso, que a gente ia trabalhar de uma forma profilática, em todos os aspectos do idoso, mas nós estamos em 2025, que está travado e que nós não temos nada. Esse é o estadual. É o estadual. Nós não temos nada. Se for partir para o município, é de 2018. 2018, exatamente. E 2018 para cá... 7 anos. Nós não temos nada para o idoso. Nós não temos nada, quando eu falo nada, eu falo num aspecto geral mesmo. Da acessibilidade, de abordagem do idoso, daquele, tanto o que está vulnerável, como aquele idoso que não está em total vulnerabilidade. Mas o dinheiro é do idoso. Mas o dinheiro é do idoso, exatamente. O direito é do idoso. O direito é do idoso. É fundo estadual, vamos começar, Fundo Nacional da Pessoa Idosa, Fundo Estadual da Pessoa Idosa, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, não é para a pessoa idosa. Quando é para a pessoa idosa é porque o dinheiro vai para o Estado para depois ir para o idoso. Não, esse é do idoso, é da pessoa idosa, que nós estamos falando, né? Exatamente, e aí a gente tem esse entrave. Então nós não temos assim, nada... Uma gestão, não temos. Uma gestão que tem esse olhar gerontológico. Gerontológico. Né? Para que possa direcionar isso em investimentos.
Isso. Investimento de E políticas acessibilidade, públicas, políticas né? públicas, Políticas públicas. entendeu? Que a gente conforte, que abrace essa questão da gerontologia. Professor Jefferson Perereca, o tema da redação do Enem deste ano, 2025, foi as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira. Qual é a sua perspectiva? Eu não vou dizer que foi uma coisa tardia, mas demorou, né? Demoramos para ter uma provocação em massa com uma faixa etária, né? Que são os que estão, essa massa de jovem que está prestando o vestibular, o Enem, e que precisava dessa provocação para que tenha esse olhar gerontológico. Já de agora. Já de agora. Porque achei muito interessante e importante para que eles tivessem saber e entender como desenvolver uma redação com olhar crítico, seja ele positivo ou negativo. É matéria-prima, né? O que você tem acumulado, que você vai ter a oportunidade, né? Exato. De descrever. Exatamente. E assim, ao meu olhar, eu vejo que eles vão ter mais umas críticas, né? Porque o Brasil, a gente, como é nível nacional, o Brasil, como nós falamos aqui, em 2030 é um país idoso e nós não temos condição nenhuma, não temos preparo nenhum para acomodar, para ter essa massa de habitantes idosos. Né? E o entendimento do jovem para com o idoso. Né? E o jovem que você vive, aí é que é o pior, né? Exatamente. O jovem que você está compartilhando intrafamiliarmente, né? Exatamente. Além de você não receber o que o Estatuto do Idoso diz, eu não me lembro do artigo, se é 22, diz que todos os cursos básicos têm de ter uma informação sobre o envelhecimento. E isso nós não temos bem robusto, né? Professor, são palavras suas. É cultural. É cultural. Porque é do ser humano. Hoje não, hoje nós já temos esse despertar do envelhecer, mas ninguém se prepara para envelhecer. A gente não tem esse olhar, porque assim, pais, mães, familiares, eles se preocupam mais em preparar o filho, né, para o mundo, para o mercado de trabalho, e esquece que ele não vai ter a vitalidade, Isso. E que vai ter suas limitações, e que quando chegar no envelhecimento, quando chegar numa certa idade... Envelhecimento idoso. Vamos né, trabalhar com envelhecimento. Quando chegar no envelhecimento idoso, idoso, aí o que acontece? Aí eu vou usar aqui umas palavras que eu gosto de Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Que ela faz uma analogia o envelhecer ao deserto. Você vai para o deserto, né? Foi uma história que ela falou, mas eu vou resumir, de duas idosas que vai para o deserto e não leva nada. E de repente no deserto faz muito calor. E você esqueceu o protetor solar. E você esqueceu a sombrinha. E de repente no deserto, à noite, faz muito frio. E você esqueceu o casaco. E você esqueceu de levar os agasalhos. Então, assim, quando a gente chega nesse momento, nesse processo de envelhecimento, porque o envelhecimento, enquanto vida, não para, né? Então você começa a ficar meio que perdido naquele momento. E de repente o tempo passou. E hoje, a gerontologia, junto com a geriatria, começa a despertar essa ideia de que você precisa se preparar para o envelhecer idoso. Se preparar para o envelhecer, tanto que a gente fala no envelhecer biopsicossocial, né? Que essa é a parte fundamental. Fundamental, claro. Porque
o envelhecimento, o idoso de antigamente era o que ficava numa cadeira de balanço encostado lá, no canto da casa. O idoso de hoje, não. Hoje você está ambiente, né? Meio ambiente, o ambiente, o social, e aí vai. São vários desafios, como você disse logo no início. Vários desafios mesmo. É muito E por isso que são velhices diferentes, né? São diferentes. Bem envelhecer, né? Igual, até pessoas gêmeas nascem no mesmo dia, o envelhecer são bem diferentes. Diferentes, exatamente. Bem diferentes. E a gerontologia, ela tem esse olhar, ele tem esse acolhimento para a diversidade do envelhecer. Isso é que é o bonito. Como a gerontologia tem esse olhar para envelhecer, a gente sabe que muitos profissionais gerontologistas, gerontólogos, usam também desse instrumento para formatar um mercado onde vê o idoso como um consumidor, ou como uma moeda, ou como um produto, como você sempre fala. Como é que você analisa esse mercado que está se havendo hoje? Hoje, o idoso é para se ganhar dinheiro, não é aquela troca, empatia do envelhecer, da aprendizagem. Exato. Não existe mais isso. Não existe você se aproximar, ter uma empatia com o idoso para você ter essa troca de experiência. Mas, sim, para você conquistá-lo para servir para a sua sustentação financeira, principalmente. Exatamente. Muitos profissionais estão fazendo isso e eu fico muito preocupado. Não é que você vai fazer lá tudo voluntário, não, Exato. meu amigo. Não estou pedindo para você ser voluntário, não. É preciso que você seja profissional. Você é um profissional de educação física, você vai fazer uma atividade física com o idoso, onde você vai fazer reabilitação ou uma intervenção fisiológica, mas também você vai estar debatendo, até brigando, como dizem, vamos dizer uma palavra mais bruta, brigando pela dignidade, pelos direitos da pessoa idosa. Não só você chegar lá e passar uma receita, ou passar uma conduta e vender o dinheiro e estamos lá. Precisamos ser mais gerontólogos e gerontologistas, mesmo de verdade, ser ativista e ser militante. Aí, como é que você vê esse mercado? Professor, é muito interessante com a pessoa idosa, né? E eu tenho essa minha fala de o idoso ser um produto. E o idoso, a partir do momento que ele se aposenta, vem um avalanche, um tsunami de ofertas. E prometendo coisas milagrosas, né? Sempre tem coisas que o idoso ele é um produto em todos os aspectos. Mas eu vou pegar aqui um gancho da minha área, da educação física. E eu vou fazer uma crítica, não só na educação física, que é a profissão que eu atuo hoje, há alguns anos, que eu vou voltar para o idoso, que assim, nós, educadores físicos, e assim eu posso falar em alguns outros ofícios profissionais, nós não aprendemos a vender ainda, de fato, o nosso produto, que é o exercício físico, como essencial para o idoso. Qual maneira? A atividade física hoje, de alguns anos para cá, nós estávamos ali um lance ali mais de olhar para a saúde, de bem-estar, e agora veio esse boom, essa avalanche da estética, do emagrecimento, enfim. Então, o que é que a gente não consegue ainda se tocar em vender, que é o que eu falo para os meus idosos? A atividade física, ela tem tudo que você se propõe a conseguir através de atividade física, tudo é secundário à atividade física. E as pessoas hoje estão fazendo o contrário. Querem coisas primárias à atividade física, tipo emagrecer. Primeiro quer emagrecer para praticar atividade física.
Então já está no sentido contrário da coisa. E uma outra coisa que eu enfatizo bem na parte de atividade física é o efeito do exercício físico de imediato. E onde é que atua esse efeito imediato? É no nosso cérebro. Né? Então, se hoje a busca do idoso não, do ser humano, está com suas faculdades mentais intactas, eu digo que, para você melhorar sua mente, não tem como você melhorar a mente sem movimentar seus músculos. Né? Então, eu vou assegurar aquele idoso que ele não vai ter só o efeito estético. Então, a gente tem que pegar esse produto nosso, que é a atividade física, e atuar de forma eficaz, de forma segura, né? Que a fisiologia do exercício nos traz. Né? Dizer, quando o idoso, quando nós movimentamos, contraímos nossos músculos, nós ativamos substâncias, miocinas. Essas substâncias, elas atuam como anti-inflamatório, como neurogênese, que é uma substância um hormônio que está sendo muito estudado, o BDNF, que atua na neuroplasticidade do cérebro. É a irisina, que desde 2014 está sendo estudada. Então, assim, direcionar a atividade física de forma que as pessoas entendam que tudo é secundário, mas aquilo que é de imediato atua em nossa mente. Para quê? Para que você tenha, se você tem uma cognição boa, você tem uma mente boa, tudo está bom. E voltando ao assunto da gerontologia, a gerontologia está fatiada, está loteada. De que forma está loteada? Então, a gerontologia social, a gerontologia alguma coisa, e sai todo mundo está pegando o proveito da pessoa idosa, que tem um número bem expressivo no mercado, e está atuando de forma assim, que eu digo até desleal. É porque, se me permite, é porque tem uma lógica cultural do idoso ideal, né? Aí, esse idoso ideal que a mídia trabalha, você tem de ser isso, você tem de ser isso, até com conceitos imperativos, você tem de ser ativo, você tem de ser produtivo, você tem de ser o quê? Então, para você conseguir isso, você precisa receber alguns conceitos que lhe modelem, como você está dizendo, que esteja uma modelagem. Então, essa modelagem é onde chega nesse mercado. Então, assim, você falou bem agora, o idoso ideal. Qual é o idoso ideal? O idoso ideal é o idoso que quer ser do jeito que ele escolher. Que consome, que gasta. Que gasta, é o que consome, é aquele que gosta de atividade física, aquele que já gosta de ficar um pouco mais parado, mas que a gente incentiva a prática. Mas aí tem a outra vertente, que é a biopsicossocial. Né? Então, o idoso, ele precisa dessa socialização, né? É necessário, o ser humano precisa dessa socialização, né? Em diferentes faixas etárias, né? Que a gente tenha, assim, o idoso impulsiona. E a gente precisa entender que o idoso, ele não é só um produto que me traz rentabilidade. O idoso é um produto que ele, além de me trazer a rentabilidade, que eu digo de uma forma leal, de uma forma justa, ele também me traz conhecimento. Ele me traz momentos em que eu tenho muito proveito. Né? Me traz, assim, conhecimentos, histórias que eu não conhecia. Então, assim, a gerontologia está num contexto muito amplo. E como nós estamos, aí tem, cada profissão está criando a sua gerontologia, as coisas se perderam. Está tudo perdido, está tudo misturado. Então, nós temos, assim, o médico geriatra, ele enxerga a gerontologia como nós enxergamos. Né? Ele enxerga a gerontologia a partir dos 40,
sei lá, 30, 35, que é o momento que você já precisa precocemente entender o seu envelhecimento e direcionar o seu envelhecimento de uma forma salutar, de uma forma saudável e que você se sinta bem. Então a gerontologia é isso, é única. E também não dá para entender, que essa é a palavra, que se envelhecimento é um processo multifatorial, por que as pessoas estão querendo entender o envelhecimento singular? Se é multifatorial, não é só um ponto que vai tratar e lidar com a gerontologia. São vários fatores. Então a gente tem que entender a multidisciplinaridade da coisa. E dentro da multidisciplinaridade, a educação física é essencial. Corpo sem movimento é corpo parado. E corpo parado só dá certo lá no cemitério. Mas vamos lá. É mito dizer que depois de certa idade não adianta mais fazer atividade física? Que não é possível recuperar força e vitalidade com a idade avançada? Professor, isso é uma discussão que eu acho que nem cabe mais discutir isso. Porque você ser idoso, a gente fala assim que o idoso, pelo menos nós da gerontologia, o idoso é um adulto jovem. Idoso é um adulto jovem. Então, um indivíduo de 60 anos, 65, 70 anos, hoje a gente diz que é um adulto jovem. Porque, assim, lógico que tem idoso e tem idoso. Mas, quando a gente trata de atividade física, a gente trata, sim, de possibilidades total de melhoria. Porque se a gente tem um organismo vivo, que está ali sendo submetido à atividade física, seja ela qual que seja, uma caminhada, uma pedalada, uma natação. Hoje a gente sabe que os estudos avançados e a ciência diz que o exercício resistido contra a resistência, que a gente diz que a musculação, ela traz N benefícios. Mas assim, não é verdade dizer que chegou numa certa idade, sim, por que não? Tem como melhorar? Tem como melhorar. Sim, tem que melhorar, sim. Para a gente encerrar, infelizmente estamos no caminho final do nosso programa. A gente vai ressalvar agora, nesse finalzinho, aquela questão que você fez, uma frase que você me diz, você acompanhe o idoso, não o velho, porque o velho está em todas as idades. Perfeitamente. Demistifique isso aí, por favor. Isso é foi uma fala de Mário Sérgio Cortella, que eu gosto muito, e ele atua muito nessa área, gerontologia, e ele diz assim: se afaste de gente velha, se aproxime de gente idosa. Só para explicar, gente velha que ele diz, não é porque você alcançou idade avançada, não. A velha é em qualquer idade. Qualquer faixa etária. Qualquer faixa etária. Você tem menino que com preguiça direto, com mal-estar, reclama de tudo, que a gente chama de birrento. A criança. O velho não é birrento, é ranzinza. A criança é birrenta. Então, isso é de velho. É de velho. Então, ser velho está em qualquer faixa etária. É a criança mais velha, é o jovem mais velho. E aí, porque velhice é comportamento, é atitude, é ações. Então, queira ser, repita aí, por favor. Queira estar sempre próximo de uma pessoa idosa. Porque uma pessoa idosa, a gente enxerga como uma biblioteca, uma enciclopédia. O idoso de hoje, ele só impulsiona, ele provoca, ele é ativo, em todos os aspectos, que seja tanto na área literária, que eu aprendo muito com meus idosos, eles sempre me indicam livros, eles sempre querem um pouco mais de atividade física, eles sempre querem alcançar outros horizontes e outra coisa, tem planos para o futuro. Então, é o mais importante. Então, com essa frase a gente vai terminar, viu? Vamos repetir?
se afaste de gente velha, se aproxime do idoso. Do idoso. O velho que nós estamos falando, eu vou repetir de novo só para a gente finalizar. Não é o velho de idade avançada. É gente velha de cognitivo, com pensamentos e crenças limitantes. Que é desde de criança que você já nasce. E como disse nesse instante, é a criança birrenta, é a criança preguiçosa, é a criança que não quer estudar, é uma pessoa velha de memória. É um jovem que não quer estudar, é um velho que não se interessa, um jovem que não se interessa para nada, é um velho de memória, de cognição. E tem o velho também de cognição velha e de sedentarismo e de outras características. Então, o certo é você se acompanhar, é o certo de você acompanhar o idoso. E assim a gente termina nosso programa Saber Viver 60 Mais com o professor Jefferson Perereca. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado quem diz a gente. Obrigado a você também, meu telespectador, por estar com a gente com mais um programa Saber Viver 60 Mais. Olha, só para não esquecer, se você quiser rever este programa e outros, você vai lá no YouTube, @TV Assembleia AL ou @, aquele A assim, né? Programa Saber Viver 60 mais escrito, não é o maisinho. Programa Saber Viver 60 Mais. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.